Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Antes de pedir para que você abra sua Bíblia, eu gostaria de dizer para você que esse é o nosso primeiro devocional do ano e expressar minha imensa gratidão a Jesus por me permitir voltar aqui e cumprir esse chamado, cumprir essa obra que Ele entregou nas minhas mãos. Então agora eu te convido para abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 15 e no versículo 15, que nos diz assim: Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E para iniciar esse ano, eu só queria dizer o quanto que o Senhor Jesus é maravilhoso. Encerrar o ano de 2022 com a palavra de Jesus e agradecer a Ele, profetizando que o ano de 2023 seria um ano abençoado espiritualmente, é lembrar que o Senhor Jesus não me tem como serva, mas me tem como amiga. Eu tenho consciência de que eu sou serva do Senhor e de que o Senhor é o meu Senhor. Mas Ele também me traz a memória de que Ele não me chama de serva, mas de amiga. Porque aquilo que Ele me deu, Ele me fez conhecer. Aquilo que Ele me trouxe, Ele me fez viver. Aquilo que Ele tem me falado, Ele tem me feito viver. Então, começar o ano de 2023, crendo que eu sou amiga de Jesus, é saber que eu não escolhi Jesus, mas que Ele me escolheu. Que eu não chamei Jesus, mas que Ele me chamou. Que eu não busquei a Jesus, mas que Ele me encontrou. Então, quando eu fiz o meu último devocional do ano passado, dizendo que 2022 tinha sido o ano de Ebenezer, o ano de sustento, eu pude ver o quanto as mãos do Senhor têm sido presente na minha vida. A gente sabe que viver 365 dias do ano não é fácil. E eu sei que haverão dias difíceis, haverão devocionais difíceis, haverão batalhas espirituais. Mas eu tenho na minha consciência que aquele que me chamou, Ele é fiel para cumprir até o final. Então eu tenho uma coisa para dizer para você neste dia 9 de fevereiro de 2023. Que hoje o Senhor, Ele não te chama de servo. Porque aquele que é servo, ele nunca sabe o que fazer. Aquele que é servo, ele não senta à mesa com seu Senhor. Aquele que é servo, ele não dirige a palavra diretamente ao seu Senhor. Aquele que é servo, ele come das migalhas. Aquele que é servo, ele não pode ter com o seu Senhor. Aquele que é servo, ele não pode nem sequer chegar à presença do Senhor sem formalidades. Mas o Senhor hoje te chama de amigo. Ele te chama de amigo porque Ele te conhece. Ele te chama de amigo porque Ele vê o teu esforço. Ele te chama de amigo porque Ele te chama para sentar na mesa com Ele. Ele te chama de amigo porque você pode falar com Ele do jeito que o seu coração se direciona a Ele. Ele te chama de amigo porque quando você clama, Abba, Pai, Pai querido, você está falando com o seu Senhor, mas você também está falando com o teu pai e com o teu amigo. Ele te chama de amigo porque tudo quanto Ele tem te falado, você tem ouvido, você tem aprendido. Então por isso que o Senhor não te chama de servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas o amigo sabe, porque o amigo anda junto. O amigo sabe porque o amigo confia. O amigo sabe porque o amigo é companheiro, porque o amigo é fiel, porque o amigo compreende, porque o amigo é honesto, porque o amigo não anda em falsidade. Então hoje o Senhor tem te chamado de amigo. Se o Senhor te deu o privilégio de ser filho e amigo, convide Jesus também neste dia e neste ano. Convide Ele e peça intimidade, peça sabedoria,
Porque se você pedir ao Senhor Jesus, Ele não vai negar. E isso está escrito na palavra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então o Senhor Jesus te nomeou. Amigo, tem intimidade para contar os segredos. Amigo, ele tem intimidade para se humilhar e contar a parte mais frágil da sua vida. Amigo, ele tem intimidade para falar aquilo que magoa, aquilo que fere. Amigo também tem liberdade para pedir perdão quando é preciso. Eu me lembro que no ano passado eu fiz um devocional falando sobre a videira. E o quanto que essa palavra tocou no meu coração, porque conforme eu ia lendo, ia pesquisando para saber mais e mais sobre a videira, eu vi como o Senhor Jesus, ele usa as coisas mais improváveis, as coisas que a gente precisa para parar e prestar atenção, para dizer pra gente um alimento na nossa vida espiritual, para trazer um alimento na nossa vida espiritual. Então, se o Senhor nos escolheu, se o agricultor nos escolheu e ele nos plantou em uma boa terra, uma terra fértil, uma terra em que terá água, que terá sol, uma terra que não terá pragas e não terá destruição, uma terra onde as raízes permanecerão de pé, mesmo diante de qualquer tempo, de qualquer estação, é porque o Senhor Jesus nos quer ter como amigos, nos quer ter como algo a mais do que servo. Porque tem muitas pessoas que pensam que servir a Jesus é somente uma tarefa de marionete. Servir a Jesus é só fazer o que o Senhor Jesus manda e viver sempre naquele jugo pesado, mas o nosso Deus diz que o jugo dele não é pesado. O nosso Senhor Jesus nos diz para lançarmos as nossas ansiedades sobre ele. O seu fardo não é pesado. Então eu creio que nesse ano de 2023, o Senhor quer ter uma amizade conosco. O Senhor quer ter uma intimidade com a gente. E mesmo que ainda não exista total confiança em nossos corações, mesmo que a gente ainda fraqueje nos nossos passos, que a gente ainda se entregue à ansiedade, se entregue aos medos, o Senhor Jesus continua nos chamando de amigo, porque Ele quer criar essa relação com a gente. Ele quer criar essa relação com a videira, para que ela permaneça e que todo fruto que ela der venha alegrar, venha prosperar, venha trazer bênçãos espirituais. Quando o Senhor Jesus me chamou de amiga, Ele me mostrou que eu não preciso de títulos, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de nada e nem ninguém nessa terra para poder saciar o vazio da minha alma. Porque se eu tenho o privilégio de ouvir um Deus me chamar de amiga, então eu tenho tudo que eu preciso nessa vida. Então eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.